Eu me chamo Andréia Kilver, sou serva do Senhor, me congrego na Igreja Assembleia de Deus, Reino dos Céus, e estou gravando esse vídeo para contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida, na vida dos meus filhos, né? E sou muito grata ao Senhor por tudo. Quero começar com um versículo que está lá no Salmo 103, que diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. E por causa desses benefícios, eu estou aqui gravando esse vídeo para contar o que o Senhor fez na minha vida. Ele fez muitas coisas, mas primeiramente quero contar sobre o grande milagre que o Senhor fez na vida do meu filho Mateus. Ele nasceu com problema no coração e foi descoberto com 28 dias de nascido. Quando a gente descobriu que ele tinha problema no coração, a gente não tinha noção do tamanho do problema. Foi quando ele foi transferido daqui para o Hospital Albert Sabin, em Fortaleza, e lá ele se internou numa CTI porque ele estava muito mal. Como ele tinha 3 sopros e ele tinha uma veia entupida que circulava do coração para o pulmão, isso impedia a respiração dele. E por isso ele não podia mamar e ele comia por uma sonda. Era colocado leite numa seringa e colocado nessa sonda para que ele pudesse se alimentar. Isso ele passou 3 meses no CTI e eu passei 3 meses no Albert Sabin com ele. Lá eu comecei a orar ao Senhor e Deus me deu entendimento que eu precisava louvar a Deus naquele lugar. Mas uma CTI era lugar de silêncio, né, de repouso para aquelas crianças. Como era que eu louvava ao Senhor naquele lugar? Eu encostava no berço, né, e começava a louvar a Deus. E eu louvava no ouvido dele, e ele ouvia os louvores. E houve-se uma melhora todos os dias. A médica chegava e dizia: hoje o Mateus está melhor. Hoje ele tem uma reação melhor. E eu vi que era através do louvor que ele estava melhorando, né? E eu cantava ao Senhor naquele lugar hinos de louvores a ele, muitas vezes os hinos da harpa que eu louvava. E um dos hinos que eu louvava muito era: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. E os dias foram passando e eu vendo Deus trabalhar na vida dele, né? Aí o médico falou pra mim que ele tinha que se operar, só que não tinha vaga no hospital de Messejana. E isso era bem difícil eu conseguir uma vaga lá. Só que eu comecei a orar a Deus e Deus começou a abrir as portas. Eu tive que ir para casa da minha tia, passar um mês por lá esperando uma vaga, porque quando eu voltava para Quixadá, automaticamente eu tinha que voltar para o hospital, porque ele tinha outra recaída. E assim foi-se um ano inteiro, de casa para o hospital, de casa para o hospital. Quando foi um dia, o médico ligou para mim e disse que tinha uma vaga no hospital de Messejana. E eu fui para lá. E ele disse: mãezinha, você tem que ficar aqui dentro, porque é aqui que você vai esperar a cirurgia, sim, porque se você voltar para casa, você perde a fila. Então eu fiquei lá no hospital de Messejana. Isso, o Mateus já tinha 1 ano e 4 meses por aí. E a gente, nesses anos todos sofrendo, esperando uma cirurgia que era bem difícil. E quando eu chego no hospital de Messejana, Deus prepara todas as coisas. Deus prepara o leito, Deus prepara o médico, Deus prepara o enfermeiro, Deus prepara tudo para ele, né? E o médico falou para mim que estava marcado um cateterismo porque ele precisava fazer. E esse cateterismo ele estava marcado em outro hospital. E a minha mãe foi uma que acompanhou o Mateus no dia desse cateterismo. E ele
foi marcado para umas 9 horas da manhã, quando a minha mãe levou ele e ele entrou na sala para fazer esse exame, que era um exame bem profundo para saber o que ele tinha, para preparar ele para a cirurgia. E ele entra lá às 9 horas, mas quando dá 2 da tarde ele não tinha saído ainda e minha mãe estava muito aperreada porque ele não conseguia sair. E de repente chega a enfermeira e diz: pronto, o menino tá pronto, pegue o menino. Mas quando eu chego em casa com o menino, Deus usa um profeta e diz assim: olha, filha, muitos não te contaram, mas eu ressuscitei o teu filho lá em cima daquela cama. E eu só vi o alvoroço naquele hospital e eu não sabia que era com o meu filho. Não tinha nem noção. Que ele tinha morrido naquela sala e Deus ressuscitou. Aí eu volto para o hospital de Messejana. Quando eu chego lá, espero mais um mês para que ele seja operado. E nessa espera, começam as perseguições. Uma senhora que estava ao meu lado, com o filho dela para se operar, ela dizia todo dia: eu ouvi o médico dizer que o seu filho só tem 10% de viver e 90% de morrer. Ele não vai resistir a essa cirurgia. Mas o meu não, o meu, ele tem capacidade de viver. E isso me doía muito, né? Me doía muito. Mas eu estava entregando ali tudo na mão do Senhor e confiando no Senhor. Quando foi um domingo à tarde, eu estava sentada na porta do quarto, chega um senhor e começa a olhar de berço em berço. Olha para um berço, olha para o outro. Aí quando ele chega perto do meu menino, ele diz assim: é aqui que Deus me mandou. Você é a mãe desse menino? Eu disse: sou. Ele disse: olha, ontem eu estava orando pela madrugada e o Senhor me deu a visão desta criança e mandou dizer para ti que amanhã não é a cirurgia dele. E a cirurgia dele estava marcada para segunda-feira pela manhã. Isso foi no domingo. E quando foi umas 3 horas, ele chegou me falando isso. Eu disse: mas a cirurgia dele está marcada para amanhã às 7 horas da manhã. Ele disse: o Senhor me disse que a cirurgia dele não é amanhã, que está marcada no dia do Senhor. É o Senhor quem marcou o dia. E quando foi pela madrugada, o Mateus começou a ficar com febre, né? E eu chamei a enfermeira, eles queimando de febre. A enfermeira disse: como é que pode essa criança com febre? Amanhã a cirurgia dele não vai acontecer. E fizeram exame de sangue, exame de fezes, todo tipo de exame fizeram. Não acharam nenhuma infecção e nem ele teve mais nenhuma febre. Então foi somente para desmarcar a cirurgia que tinha sido feita. Tinham marcado para aquela segunda-feira e não aconteceu. Com 15 dias depois acontece a cirurgia dele. E ali Deus opera grandemente. E ouviu o médico falar que tinha feito uma cirurgia, que parece que não tinha feito nada, porque ele foi 6 horas de cirurgia e o médico disse que não tinha nenhum cansaço. Não sabia o que estava acontecendo, mas ele disse: eu não sinto cansaço no meu corpo está leve, é a primeira cirurgia que eu faço, que eu não me canso, que eu não me fadigo, que eu não estou cansado. E isso eu vi que era o Senhor quem estava trabalhando na vida daquele médico e era o Senhor que tinha operado meu filho. E hoje eu conto esse milagre para a glória e honra do nome do Senhor que Deus fez na vida dele, e eu louvo a Ele por todas as coisas que o Senhor tem feito. E foi uma pena, irmão. Aquela mulher que me perseguiu lá dentro daquele hospital, infelizmente o filho dela não reagiu à cirurgia e o filho dela morre. Porque assim, tudo é permissão de Deus. Quando Deus escolhe e quando Deus promete algo, Ele cumpre. Deus escolheu meu filho desde o meu ventre. E quando ele nasceu doente, Deus sabia da trajetória que ele tinha que fazer e sabia como tinha que operar. Apenas somos instrumento nas mãos do Senhor, mas precisamos ser benignos e confiar nele e ser grato por tudo que ele fez. E eu quero louvar ao Senhor com um hino em agradecimento por tudo que Deus fez na minha vida e na vida do meu filho, para a honra e glória do nome dele, porque só ele merece toda a honra
e toda glória. Eu ainda não sei. De tempestades e bonança, não temos mais ondas e vento. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar, e ser Jesus a me moldar. Sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Oh, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho tá no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. E o Senhor faz assim na nossa vida. Ele nos abençoa e nos guarda. Ele nos ajuda e nos consola. E eu já agradeço a Deus e quero aqui findar as minhas palavras, né? Louvando a esse Deus tão maravilhoso que faz tantas coisas por nós. E já pedindo a cada um que busque este Deus, que conheça este Deus, que queira saber quem este Deus é, porque Ele é tremendo, poderoso e santo.